Seja bem-vindo à nossa oitava videoaula de microcontroladores com foco na ESP32. Na aula de hoje, nós abordaremos um pouco sobre o que é uma ADC, como funciona, tipos de dados ADC e suas aplicações. Esta aula será um pouco mais teórica porque é necessário que nós possamos entender esses conceitos para avançarmos no nosso estudo de microcontroladores. Antes disso, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho, ativa as notificações para que você sempre receba os nossos vídeos. E vamos à nossa aula. Por que é importante entender ADC? O mundo é analógico. Os microcontroladores são capazes de detectar sinais binários. Você pode detectar coisas como o botão está pressionado ou não. Esses sinais são digitais. Quando um microcontrolador é alimentado a partir de 5 volts, ele entende 0 volts como um 0 binário e 5 volts como um binário. No entanto, o mundo não é tão simples e gosta de usar tons de cinza. E se o sinal for de 2,72 volts? Isso é 0 ou 1? Muitas vezes precisamos medir sinais que variam. Esses são chamados de sinais analógicos. Um sensor analógico de 5 volts pode emitir 0,01 volt ou 4,99 volts, ou qualquer coisa entre eles. Felizmente, quase todos os microcontroladores possuem um dispositivo incorporado que nos permite converter essas tensões em valores que podemos usar em um programa para tomar decisões. Mas afinal, o que é uma ADC? Um conversor analógico para digital, ADC, é um dispositivo eletrônico que converte sinais analógicos variáveis em sinais digitais para que possam ser facilmente lidos pelos dispositivos digitais. Tem muitas aplicações em projetos eletrônicos. A ADC converte a quantidade do fenômeno do mundo real em linguagem digital, usada em sistemas de controle, computação de dados, transmissão de dados e processamento de informações. A próxima figura mostrará um pouco sobre a relação de entrada e saída e nós aprenderemos um pouco sobre como funciona o processo de ADC. Como funciona uma ADC? Principalmente existem duas etapas para a conversão analógica para digital. A primeira etapa seria a amostragem e retenção. Segunda etapa, quantização e codificação. Na amostragem e retenção, um sinal analógico muda continuamente com o tempo. Para medir o sinal, precisamos mantê-lo estável por um curto período de tempo para que possa ser amostrado. Poderíamos medir o sinal repetidamente e muito rapidamente descobrir a escala de tempo certa. Poderíamos medir o sinal em tempos diferentes e depois calculá-lo. Ou, de preferência, podemos manter o sinal por uma duração específica e, em seguida, digitalizar o sinal e provar o valor. Isso é feito por uma amostra e um circuito de retenção, pois pelo menos o tempo necessário para a digitalização mantém o valor estável. A figura que você vê mostra o circuito de amostragem e retenção. Já na segunda fase, da quantização e codificação, nós temos na saída da amostragem um certo nível de tensão que está presente. Atribuímos um valor numérico para ele, o valor mais próximo em correspondência com a amplitude da amostragem e do sinal de retenção. Esse valor não pode ser qualquer valor, deve ser um conjunto limitado de valores possíveis. Dependendo da faixa do quantizador e da faixa fornecida em uma potência de 2 elevado a i a 2 elevado a n, onde, por exemplo, 2 elevado a 8 seria 256, 2 elevado a 10 nós teríamos 1024 e por aí vai. Depois de identificar o valor mais próximo, um valor numérico é atribuído a ele e é codificado na forma de um número binário. Os números codificados binários gerados pelo quantizador são representados por um número de bits. A resolução de uma ADC também pode ser indicada por um número de bit. A resolução mostra todo o processo de conversão. Os valores alcançados após o processo de quantização e codificação não podem ser considerados precisos.
estas são apenas as aproximações dos valores do mundo real. A precisão do quantizador depende muito da resolução dele. Quanto maior a resolução, mais precisos serão os valores. A resolução ADC é limitada por uma série de restrições, da quais o tempo é uma questão importante. Se o conjunto de valores possíveis, a partir dos quais o valor mais próximo deve ser pesquisado for maior, certamente levará mais tempo. Mas, para acelerar esse processo, mais técnicas foram desenvolvidas. Esta tabela mostra o desempenho de diferentes ADCs de n bits. Se o número de bits for maior, a frequência será menor, e o tempo consumido também será maior. Por outro lado, o erro é minimizado à medida que o número de bits aumenta. As taxas máximas de amostragens também foram indicadas nessa tabela. Taxa de amostragem versus frequência. A taxa de amostragem do ADC, também conhecida como frequência de amostragem, pode ser ligada à velocidade do ADC. A taxa de amostragem é medida usando amostras por segundo, que em suas unidades estão em SPS, ou, se você estiver usando frequência, seriam em Hz. Isso significa simplesmente quantas amostras ou pontos de dados são necessários em um segundo. Quanto mais amostras o ADC coletar, maiores as frequências que ele pode suportar. Uma equação importante na taxa de amostragem seria a que você vê na tela. Fs é igual a 1 sobre t, onde Fs significa a taxa ou a frequência de amostra. T seria o período da amostra ou o tempo necessário para amostrar novamente o valor. Por exemplo, você talvez pense no seguinte: nós tivermos uma amostra de 20 amostras por segundo e um tempo de 50 milissegundos, a taxa de amostragem seria muito lenta, mas o sinal ainda seria semelhante a um sinal analógico original. Isso ocorreria porque a frequência do sinal original é lenta, seria de 1 Hz, o que significa que a taxa de frequência ainda seria boa o suficiente para reconstruir um sinal semelhante. Mas o que acontece quando a taxa de amostragem é consideravelmente mais lenta? Talvez você possa se perguntar. É importante conhecer a taxa de amostragem do ADC, pois você precisará saber se isso pode causar aliasing. Aliasing significa que quando uma imagem, sinal digital, é reconstruída, ela difere bastante da imagem ou sinal original causado pela amostragem. Se a taxa de amostragem for lenta e a frequência do sinal for alta, o ADC não poderá reconstruir o sinal analógico original, o que fará com que o sistema leia dados incorretos. Um bom exemplo é mostrado na figura que você vê na tela. Neste exemplo, você poderá ver onde a amostragem ocorre no sinal de entrada analógica. A saída do sinal digital não está nem perto do sinal original, pois a taxa de amostragem não é alta o suficiente para acompanhar o sinal analógico. Isto causa aliasing, e agora o sistema digital estará ausente ou diferente da imagem completa do sinal analógico. Uma regra prática para descobrir se o aliasing ocorrerá é usar um teorema de Nyquist. De acordo com o teorema, a taxa ou a frequência de amostragem precisa ser pelo menos 2 vezes maior que a frequência mais alta do sinal para recriar um sinal analógico. Por exemplo, se o sinal inserido no sistema digital tiver uma frequência máxima de 100 kHz, a taxa de amostragem do seu ADC precisará ser igual ou superior a 200.000 amostragens por segundo. Isso permitirá uma reconstrução bem sucedida do sinal original. Também é bom observar que há casos em que o ruído externo pode introduzir alta frequência inesperada no sinal analógico, o que pode atrapalhar o sinal porque a taxa de amostragem não suporta a frequência do ruído adicionado. É sempre uma boa ideia adicionar um filtro anti-aliasing ou um filtro passa-baixo. Um filtro de passa-baixo antes do ADC
do ADC ou da amostragem começar, pois isso pode impedir que altas frequências inesperadas cheguem ao sistema. Nessa imagem, você vai poder observar a diferença do resultado quando você leva em consideração a amostragem e o tempo. Seria a resolução do ADC. Perceba que quanto menor a resolução, o sinal fica pior. Quanto melhor ou mais alta a resolução, você vai ter uma imagem que replica melhor a imagem original. Além disso, poderíamos chamar que os degraus de tensão, quando temos mais bits de resolução, esses degraus começam a diminuir, o que melhora bastante o seu resultado. Você terá uma resolução muito melhor. Agora vamos ver os tipos de arquiteturas de conversores AD mais comuns no mercado. Começamos pelos conversores flash. Os conversores flash são rápidos, mas têm desvantagens. Por exigirem muitos comparadores, os ADCs flash consomem energia considerável, tornando-os impraticáveis para equipamentos movidos a bateria. A arquitetura de conversores ADC de suborganização. Embora ela não seja tão rápida quanto um ADC paralelo, os ADCs de suborganização, também chamados de pipeline, podem digitalizar em velocidades maiores que 100 milhões de amostras por segundo, na resolução de 8 bits. Eles podem resolver sinais para 16 bits em velocidades mais lentas. Os ADCs de suborganização geralmente encontram uso em equipamentos de testes de radiofrequência, osciloscópios de digitalização de baixa velocidade e cartões digitalizadores plug-in de PC de ponta de sistemas de aquisição de dados externos. Arquiteturas de conversão SAR. Se você precisar de uma resolução de 12, 14, 16 bits, mas não precisar da velocidade de uma ADC de suborganização e desejar usar um dispositivo de menor custo que consome menos energia, procure equipamentos que contenham um SAR. Os conversores SAR são de longe os ADCs mais populares em produtos de medição. Se você usa uma placa de aquisição de dados de plugin de PC ou um sistema externo de aquisição de dados de PC, provavelmente você usa um conversor SAR. Alguns conversores SAR têm menos de 12 bits de resolução, mas geralmente não são usados em equipamentos de teste. Arquitetura de conversores Sigma-Delta. Muitos aplicativos de medição não precisam das taxas de conversões possíveis com conversores SAR, mas os aplicativos precisam de uma resolução mais precisa. Os ADCs Sigma-Delta podem fornecer resolução de até 24 bits e trocar resolução por velocidade. Com 16 bits, você pode até obter taxas de amostragens de 100 mil amostras por segundo. E em 24 bits, a velocidade do ADC cai para cerca de 100 amostras por segundo ou menos, dependendo do dispositivo. Os ADCs Sigma-Delta encontram uso na digitalização de sinais de frequência de áudio. Você os encontrará em alguns sistemas de aquisição de dados externos ao PC e em equipamentos de testes de vibração. Os ADCs da Sigma-Delta também encontram amplo uso em sistemas de pesagem e aplicações de medição de temperatura que não precisam de amostras em alta velocidade, mas geralmente precisam de resolução mais fina que 16 bits. Muitos gravadores de gráficos e registradores de dados também usam ADCs Sigma-Delta. Arquitetura de conversores ADC integrados. Os ADCs integrados funcionam melhor em sistemas de alta precisão e resolução fina, porque removem qualquer ruído da frequência de linha de energia do sinal de entrada. Mas remover esse ruído limita a taxa de amostragem do conversor a cerca de 30 amostras por segundo para equipamentos de 60 Hz. A integração de ADCs pode ser executada com taxas de amostragens mais altas, mas à medida que a velocidade aumenta, a imunidade ao ruído diminui. Neste último gráfico, você perceberá aonde estão no mundo de resolução e taxas de amostras por segundo
as arquiteturas que foram apresentadas de cada um dos conversores. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar o sininho. E se você ficou até aqui, muito obrigado por acompanhar o canal. Nas próximas aulas, nós veremos agora a aplicação para programas de microcontroladores usando esses conceitos de ADC. Muito obrigado e um abraço.